Antônio Carlos Ferreira Lucas. Meu nome é Rodrigo Pedro. Meu nome é Túlio Cristiano Soares de Oliveira. Wagner Barbosa dos Santos. Meu nome é João Victor Torres Barbosa. O nome é André Luiz Heleno. Meu nome é Henrique Luiz Corrêa. Meu nome é Lucila Maria de Souza Campos. Mariano Rodrigues de Almeida. Renato Monato. Milton Vieira Júnior. Rui Francisco Martins Marçal. Meu nome é Renato de Oliveira Moraes. Paulo Luiz Gonçalves Queiras. Compete à engenharia de produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologias, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas, recorrendo a conhecimentos da matemática, física, ciências humanas e sociais, com métodos de análise e projeto de engenharia. O engenheiro de produção pode atuar em indústrias, empresas de serviços, instituições e empresas públicas, empresas privadas e bancos de investimento. A opção por fazer engenharia ela veio desde a última fase do ensino fundamental. Eu sempre tive muita facilidade com as matérias exatas, então eu sempre pensei em fazer engenharia. Durante o ensino médio, a minha cabeça foi muito voltada para fazer ou engenharia mecânica, elétrica, ou mecatrônica, um pouco mais técnico, né? E quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre as opções de curso na área de engenharia e conversei também com um primo, que na época era diretor de departamento de engenharia da PUC, e ele falou sobre o curso de engenharia de produção. Ele falou que dos cursos de engenharia que a universidade disponibilizava, o curso de engenharia de produção era aquele que era mais buscado pelas empresas em busca de novos profissionais, em busca de parcerias para desenvolver projetos. Então ele me colocou ali a engenharia de produção como sendo uma das melhores opções que eu tinha. E aí eu comecei a ler um pouco mais sobre o curso, porque eu não tinha muito conhecimento, não sabia muito o que era engenharia de produção. Então fui para a internet, pesquisei bastante, gostei muito do que eu li sobre o curso, e aí realmente decidi então por fazer engenharia de produção. Sou responsável por ativar as diversas áreas da organização no objetivo de que as linhas de produção funcionem no seu máximo de eficiência e eficácia, garantindo trabalhos de qualidade, com atendimento nas necessidades dos clientes internos e externos. O PCP dentro de uma indústria ele é a visão dos gerentes, dos supervisores. Ele tem a função de auxiliar a todo o planejamento que a empresa faz no desenvolvimento das atividades. Dentro da nossa área, nós fazemos a gestão dos itens chamados classe A. Os itens classe A eles são responsáveis por algo em torno de 80% a 90% do custo de fabricação de um aerogerador. Então, nossa área ela tem três principais atribuições, que é fazer a gestão técnica dos nossos fornecedores, fazer a gestão da cadeia de suprimentos e fazer a gestão contratual desses fornecedores. Eu tenho 21 anos de experiência profissional, dos quais cerca de metade estão ligados diretamente à produção, à gestão da produção, desde a produção de bens de consumo até a produção de bens de capital, como é a minha posição atual. Na verdade, a minha experiência profissional ela já começou na época da academia. Meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi como estagiário em uma concessionária da Toyota. Na época eu era responsável pelo TSW, que é o Toyota Sales Way, que é um programa de qualidade de vendas, né, no processo de vendas da Toyota. Depois do estágio na concessionária Toyota, eu fui estagiar em uma indústria farmacêutica e lá eu era responsável pela qualidade do processo de fabricação. Então eu trabalhava com a parte de perdas, né, de fabricação. Então, finalizado o meu curso, assim que eu me formei em engenharia de produção, eu passei num processo seletivo para trainee, já na empresa onde eu atuo hoje. Fiquei durante 9 meses no programa de trainee, rodando todas as áreas da empresa, e assim que finalizou o programa, eu já vim trabalhar direto no departamento de construção, manutenção e distribuição, que é o departamento onde eu continuo atuando hoje. 15 anos de experiência profissional, já atuei na área de operações dentro de uma empresa de petróleo, né? Atuando na parte de distribuição, logística, armazenagem. Depois fui para a área de pesquisa dentro da Universidade Federal de Pernambuco,
onde desenvolvi trabalhos juntos a Petrobras, Copergás e Chesf. Depois atuei na área de qualidade, como gerente de qualidade de uma empresa dentro da área de metrologia. Também já fui coordenador de produção dentro da indústria petroquímica. Bom, o engenheiro de produção, ele é um engenheiro que possui a visão mais sistêmica entre todos os engenheiros, e a grande função dele é ele poder enxergar os problemas de engenharia dentro de uma visão ampla, né? Ou seja, ele consegue contribuir desde uma etapa de concepção dos produtos até uma etapa de reutilização dos produtos, né? Eu acho que o engenheiro de produção foi uma iniciativa muito acertada, que foi disparada aqui no Brasil. A gente tem muito orgulho na Politécnica de ter sido o primeiro curso de engenharia de produção do Brasil, em 1959. E foi uma iniciativa do professor Rui Leme, que viu uma oportunidade de juntar áreas que no exterior eram tratadas separadamente, nominalmente Industrial Engineering e Manufacturing Management, colocar essas duas áreas juntas num curso de engenharia que desse um background inicial para o estudante de engenharia. Então, naquela época, os 3 primeiros anos era engenharia mecânica, os 2 últimos anos, tempo integral, uma mistura de gestão de manufatura e de engenharia industrial. E isso acabou sendo muito importante inicialmente para suprir de mão de obra o processo de industrialização brasileiro, mas posteriormente várias outras áreas, eu acho, da economia começaram a se interessar muito pela habilidade de modelagem que a gente conseguiu formar nos engenheiros de produção. Então, todo o setor financeiro é cheio de engenheiros de produção, o setor de serviços é cheio de engenheiros de produção, e eu acho que o que eles se interessam a respeito do engenheiro de produção são duas coisas. Primeiro, o engenheiro de produção tem algum conhecimento de gestão de processos, vai por aí afora. Segundo, o engenheiro de produção não tem medo de matemática e de modelagem matemática, que são ferramentas muito importantes na engenharia e evidentemente muito importantes na administração de processos também. E por fim, tem uma abordagem dos problemas que a gente chama visão sistêmica, que consegue enxergar a floresta mais do que as árvores ou as folhas em particular. Então acho que isso tudo, essas características todas são muito atraentes para vários setores, o que explica a grande procura de vários setores da economia por egressos de engenharia de produção aqui no Brasil. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada pelo curso de engenharia de produção. Desde a fase da graduação, eu acho que a engenharia de produção é um curso que forma muito bem o profissional para uma visão geral da organização e também com conhecimentos mais específicos, né? Conhecimentos mais voltados para a área de tempos e métodos, qualidade, engenharia econômica, programação e controle da produção. Então, eu acho que a engenharia de produção é uma engenharia, né, que tem a capacidade de dar conhecimentos, né, teóricos para depois serem aplicados na prática em qualquer tipo de organização. O engenheiro de produção, ele é um dos profissionais de engenharia, na minha opinião, mais importante no mercado de trabalho, porque ele tem na sua formação a possibilidade de atuação generalista. Então ele pode estar atuando em qualquer tipo de processo, seja na indústria farmacêutica, automobilística, alimentícia, na prestação de serviços, hospitais, bancos, financeiros. Então o engenheiro de produção, na minha opinião, ele tem uma formação, uma visão bastante sistêmica, né, para a solução de problemas, e ele pode atuar nos mais diversos campos. O profissional, eu sempre relato isso, muito do que vai acontecer com você ou da sua empregabilidade no futuro vai depender do que você trilha no presente. E a gente tem que pensar sempre da seguinte forma: como é que eu quero estar no futuro? E para eu estar no futuro daquela forma, o que é que eu tenho que ir fazendo? Então,
não só para engenharia de produção, mas para qualquer outra área, a pessoa tem que agir de forma a trilhar o seu futuro. O futuro ele vai chegar, não tenha nem dúvida. Porém, ele pode chegar muito bom ou regular. Esse novo boom de automação é uma coisa que precisa de gente que sabe gerenciar a automação. Isso ficou mais ou menos esquecido durante os anos 90 e uma parte dos anos 2000, porque a terceirização para a China resolvia a questão do gap de custo que se tinha. Agora as coisas são diferentes. Quando você pensa de uma nova tecnologia que está prometendo muito, ainda a gente não sabe muito qual é a extensão das mudanças que essa tecnologia vai trazer, é o que se chama de 3D printing, ou impressão em 3 dimensões. Então, são tecnologias novas de máquinas que conseguem imprimir peças, né, de material plástico e outros materiais que estão sendo incluídos agora. Então, assim, isso vai causar uma descentralização enorme dos processos produtivos, porque agora eu não preciso mais centralizar tudo numa fábrica que tem escala e vai por aí afora. A ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, é a instituição representativa de docentes, discentes e profissionais de engenharia de produção do Brasil. Atua há mais de 25 anos, assumindo as funções de esclarecer o papel do engenheiro de produção na sociedade e em sua área de atuação. Trabalhos, eventos, ENEGEP, ENCEP e CIEON. Núcleo Editorial ABEPRO. Teste ABEPRO. A ABEPRO é uma organização extremamente importante para o fortalecimento da engenharia de produção. Para mim representa muita coisa, porque eu participo de ENEGEP desde 1984. Representa para os integrantes, os alunos, professores de engenharia de produção, uma associação que tem por objetivo trabalhar em prol da engenharia de produção e dos seus associados. Eu sou a ABEPRO Jovem. 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 Eu sou produção. Eu sou a ABEPRO Jovem. 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 Sou a ABEPRO Jovem. Eu sou a ABEPRO Jovem. A ABEPRO Jovem é o grupo de trabalho discente da ABEPRO. É o órgão responsável por congregar os graduandos de engenharia de produção do país. Fomenta projetos voltados aos interesses dos estudantes, buscando sempre articular ligações construtivas. Suas frentes de trabalho também estão presentes em núcleos estaduais, empresas juniores, diretórios acadêmicos, eventos, redes sociais, estágios e parcerias. Eu também leciono, eu também sou diretor do instituto, eu tenho esse meu papel social que é na verdade, estimular os estudantes a terem esse tipo de comportamento, tá? Então eu acredito muito que se você puder antecipar esse comportamento empresarial, fazer seu network, participar de feiras, de eventos, se expor, talvez seja aquele friozinho que você sente anteriormente, né? Você fica, por que eu tenho que fazer isso agora? É um momento, se você conseguir passar por essas etapas durante o período que você está estudando, você vai estar, na verdade, gerando um futuro até melhor. Bom, o recado que eu tenho a deixar para os estudantes de engenharia de produção que estão no curso sem entender um pouco ainda como vai ser o mercado de trabalho ou o que eles esperam, é justamente para buscar entender o que motiva a atuação de vocês, o que inspira vocês, e a partir dessa inspiração dedicar o máximo de tempo, o máximo de energia, o máximo de esforço para gerar os resultados que vocês esperam. Para cada dia dar um passo em busca dos sonhos de vocês, porque a dedicação ela precisa ser grande. O mercado é extremamente competitivo, as pessoas estão cada vez mais preparadas, cada vez mais capacitadas para esse tipo de mercado. E não tem espaço para meia dedicação, não tem espaço para pessoas que gostam um pouco do que fazem. Tem que gostar muito, tem que fazer muito, tem que dedicar muito para gerar bons resultados.